Foco no afeto de número 282. Tema de hoje, o tempo natural. Isso, gente, o tempo natural. Poxa, então há que se pensar, se há um tempo natural, há um tempo artificial. Sim, há um tempo artificial. Por isso a ênfase, a ideia do tempo natural. Na visão da nossa civilização, você tem que fazer as coisas acontecerem. É assim que é a dita social, você tem que fazer acontecer, você tem que ir atrás, tem que correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Essa é a demanda. Todo mundo precisa correr atrás para fazer as coisas acontecerem, para fazer a vida acontecer, para fazer tudo acontecer, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Isso na visão da nossa civilização. Agora, na visão da sabedoria, você tem que permitir que as coisas aconteçam. Pode parecer um joguinho de palavras, mas não é. Quando digo que você tem que permitir que as coisas aconteçam, é porque há um fluxo de acontecer que eventualmente você pode não estar permitindo que role, que se desenvolva, que flua. Então, na visão da sabedoria, você precisa permitir que as coisas aconteçam. Isso significa que você pode impedir que as coisas aconteçam, pelo menos na sua vida e na vida de algumas pessoas que cercam você. Você pode dar uma atrapalhadinha, pode dar uma impactada, você pode dar uma travadinha no fluxo do acontecer. Então, voltando, na visão da nossa civilização, você precisa fazer as coisas acontecerem. Na visão da sabedoria, você tem que permitir que as coisas aconteçam. Se você não age dessa forma, isso não é uma ação sábia, ok? É uma ação de indução egóica, ok? As coisas estão acontecendo em um fluxo gigantesco. As coisas, quando eu digo é assim, imagina o universo inteiro, o fluxo do acontecer no universo, o movimento dos planetas, o movimento das vidas, o movimento dos asteroides, o movimento das partículas, dos átomos. As coisas estão acontecendo em um fluxo gigantesco do acontecer. E você está imerso nesse fluxo, você está nele, você faz parte dele. São movimentos sutis que você faz, sempre regido pela intuição, se você está no fluxo do acontecer. Tá? Se você está permitindo que as coisas aconteçam, então você está imerso nesse fluxo do acontecer. E o que você faz são movimentos sutis, sempre regidos pela intuição, que é a voz da sua sabedoria. Então, eu estou dizendo aqui que você está imerso no fluxo do acontecer, você está permitindo que as coisas aconteçam, se você está regido pela sua intuição. Intuição esta que é a voz da sua sabedoria. Importante falar disso, gente. Alguns de vocês podem estar pensando nesse momento, poxa, mas está entrando muito no campo da metafísica, da física quântica e tudo. Mas na hora que não chega aquele namorado que você quer, que o emprego não acontece, você entra na angústia da aflição ansiosa e começa a impactar e começa a atrapalhar o fluxo. Então eu estou dando aqui uma dica para vocês, tá? Para vocês entenderem esse processo e poderem agir em consonância e não em dissonância com o processo harmonioso, universal, tá bom? Quando falo harmonioso aqui, não estou querendo dizer harmonia musical, né? Estou dizendo harmonioso, ok? As coisas acontecendo de forma saudável, de forma construtiva, que é o universo em expansão, tá? Então, quando você está debaixo da intuição, quando você aceitou a intuição, seguir a sua intuição, você está permitindo que as coisas aconteçam na sua vida. Você ouviu a sua intuição, que é a voz da sabedoria, e você faz movimentos sutis. A sabedoria indica, você age. A sabedoria não indica, você não age, ok? E muitas vezes você age mais não agindo do que agindo, porque a pausa também existe nesse fluxo imenso do acontecer, tá bom?
Então, quando você eventualmente está por intuição parado, dá aquela aflição. Não, mas eu não estou fazendo nada, e aí eu estou parado. Isso é visão do ego, uma visão do físico, mente, emoções, o ego dissociado da sabedoria, o ego que resolveu ir lá na frente, tendo por regente o medo e a insegurança. Repito infinitamente isso aqui. Quando o ego vai lá na frente, ele só faz besteira. Então, há um momento em que você precisa realmente pausar, se recolher. Não é o momento de fazer nada, porque a intuição não está falando isso. A sabedoria não está falando com você através da intuição. Então é o momento de não fazer nada naquele momento. Parece que é não fazer nada, mas imagina um fluxo gigantesco de acontecimentos que dentro da saúde precisa que você faça uma pausa. Vou usar uma figurinha aqui, uma figurinha metafórica, analógica aqui. Você tem que fazer uma pausa porque o farol fechou. O farol do acontecer universal fechou. O farol você tem que ficar paradinho ali. Não existe farol, nada disso. Mas é a hora de você ficar parado. Quando a sabedoria diz haja, aí você age. É a sabedoria que sabe, o ego ignora. Então por isso o ego fica quietinho e faz o que a sabedoria diz. Aí quando a sabedoria diz através da intuição haja, então você age. Pause. Pausa. O lado sombra fica, não, mas tem que fazer. Você está aflita lá com o seu namorado e tal. Não, mas eu vou mandar só um SMS. Meu Deus, essa é uma coisinha de nada, é amor, é carinho e tal. Mas a sabedoria está falando ali, não está falando nada. Está falando, não falando nada é para não fazer nada. Aí você deixa a aflição tomar conta, a sombra tomar conta. É o que a gente faz, né, no nosso cotidiano. Aí a gente vai lá, impacta, a gente sai desta dança harmoniosa, saudável. Quando você interfere física e mentalmente neste fluxo, ou seja, o teu ego, você interfere física e mentalmente nesse fluxo por mando da sua ansiedade, do medo e da insegurança, e não a mando da sabedoria, você sai da fluência saudável das coisas. As coisas param de acontecer porque você não confia na sua sabedoria. Aí o seu ego entrou com o medo da perda do controle sobre as coisas e mandou que você criasse rotinas aparentemente seguras. Pelo menos assim você controla as coisas. Você entrou em repetição. A única coisa que o ego consegue criar, e isso não é criação, são rotinas. Rotinas de linguagem, rotinas de comportamento. É aquele, foi muito legal a transa com seu namorado ontem, então você vai repetir tudo, repete tudo bonitinho para dar certo. Porque, olha, deu certo daquele jeito, então hoje vai ter que, para dar certo, tem que repetir aquele jeito lá. E não é isso, é o acontecer, é o sentir. Ok? Vou repetir aqui que é importante, gente. O seu ego entrou com medo da perda de controle sobre as coisas. O ego não tem que controlar nada. Ele tem que se deixar controlar pelo ser. O seu ego entrou com medo da perda de controle sobre as coisas e mandou que você criasse rotinas aparentemente seguras, porque a rotina o ego pobremente consegue administrar. O ego não consegue administrar esse tal do acontecer, porque é inadministrável pelo ego. É sabedoria. O ego não entende nada de sabedoria. A única coisa que o ego pode fazer a favor da fluência da sabedoria é ficar quietinho e agir quando a sabedoria diz haja. Repito. O ego cria essas rotinas aparentemente seguras. Pelo menos assim você tem a ilusão de que está controlando as coisas, porque você entrou em repetição. Isso é como atolar e patinar na lama. Só muito tempo depois é que você vai descobrir que quando você controla as coisas param de acontecer. Porque elas entraram em repetição, parou de acontecer. Depois de muito tempo que você vai descobrir isso, não é na hora não. Elas se repetem indefinidamente.
Aí no começo dessa repetição, você sente um alívio maravilhoso. Ai, meu Deus, agora eu sei o que vai acontecer, minha nossa. Porque olha, cada dia uma coisa, eu não consigo dar conta disso. É muita insegurança, é muito medo, é muita pilha. Não é para pilhar, é para meditar. Mas o ego não vê isso, né? Não viu, este ego não viu isso ainda. Aí, esse ego, no começo do processo de repetição, ele fica muito aliviado, fica tranquilo. Puxa, pelo menos agora eu controlo, né? Eu sei o que vai acontecer amanhã. Parece que você está seguro quando isso acontece, mas depois você cai no tédio, na depressão, na sensação de vazio. Você sente que o seu corpo está vivo, mas que a sua alma morreu. Você saiu do fluxo do acontecer e entrou na paralisia do repetir. É um suicídio disfarçado, porque você deixa de viver. Viver é acontecer. Quando sem querer, para um ego controlador e repetitivo, quando sem querer acontece alguma coisa, e essa coisa é boa, segundo a visão bem pobrinha do ego, é uma festa. Nossa, que sorte, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. A vida é para ser assim o tempo todo. Acontecem coisas confortáveis e coisas desconfortáveis. A que a gente chama de coisas boas e coisas ruins. Mas tudo isso está dentro de um gigantesco fluxo, uma gigantesca dança de acontecimentos que é totalmente saudável. Só que o ego não vê isso. O ego começa a sentir que morreu em vida. Ele tem um alívio no começo, depois ele cai no tédio, cai na depressão. Porque ele está repetindo. Ele fica... A repetição é a base da hipnose, da anestesia. A hipnose é a anestesia. Aí a vida passa a ficar insossa, sem graça, perde o gosto. É aquela goma de mascar que você está mastigando há 5 dias, que isso só tem gosto de borracha, né? Isso é um suicídio disfarçado que a gente pratica sistematicamente. A gente fica fora de si, cada vez mais fora de si. A gente está anestesiado, em suspensão existencial, com medo de que o acontecer lhe trouxesse situações terríveis. Você se escondeu atrás da repetição, fugiu da vida e escolheu a morte em vida. Meu Deus, o que é pior? Com medo de que coisas terríveis, né, lhe acontecessem, você se esconde atrás da repetição e você foge da vida assim. Você morre em vida. Acontecer é viver. O acontecer é vida. A repetição é morte. Quando o ego entende aqui no coração, não só aqui, não só instrução, não só mentalmente, intelectualmente, quando ele faz o download para o coração desta percepção, quando ele sente que acontecer é viver e repetir é morrer, aí ele começa a olhar para a existência de uma forma diferente, mais saudável. Pode ser que ele não perceba todo o jogo, toda a complexidade dessa fluência, dessa interação gigantesca. Não a princípio. Mas ele chega a essa conclusão quando ele está cansado de programar uma determinada coisa, ele fica exausto, ele para, ele é vencido pelo cansaço. Tá bom, vai, então vamos deixa acontecer aí, vai, vamos, tô de saco cheio, não aguento mais. E aí, dependendo do estado de espírito dele, o sentimento, se é saudável, essa coisa produz, ou ele entra dentro do fluxo saudável do acontecer. E aí acontecem coisas que, mesmo desconfortáveis, desembocam em coisas bacanas. É uma vivência que ele tem, daqui a pouco ele tem outra. Depois de um tempo ele tem outra, ele vai colecionando essas vivenciazinhas
isto vai configurando, isso vai apontando para ele que tem um treco que ele não controla, que está acima dele, ego, físico, mente e emoções, está acima dele. Mas que quando ele desiste, quando ele fica quieto, quando ele para, há uma tendência de que as coisas aconteçam de uma forma que aconteçam, quando acontece é sempre bom, mas segundo a ótica do ego, que as coisas ocorram, aconteçam de uma forma saudável. Existe uma grande tendência em relação a isso. Na visão da nossa civilização, você tem que fazer as coisas acontecerem. Só que quando você tenta fazer acontecer, você apenas consegue fabricar repetição, neurose, anestesia. Já na visão da sabedoria, você tem que deixar que as coisas aconteçam. O seu ego não tem nenhuma ascendência sobre o acontecer. O seu ego precisa calar-se para que as coisas aconteçam na sua vida. Para que a vida aconteça. Para que a sua vida aconteça. Não fique naquele looping de morte. É preciso que o seu ego se cale. Que ele ouça a intuição. Que ele ouça a sabedoria e siga a sabedoria. A função do seu ego, isso é uma coisa que muita gente não entende, a função do nosso ego é executar o que a sabedoria do eu, do ser, indica que precisa ser feito. Sem questionar. Que muitas vezes você tem uma intuição para fazer uma coisa e vem um ego, não, o que é isso? Pelo amor de Deus, não, imagina. Não, isso está comprovadamente fora da curva, fora da lógica. Isso está fora do bom senso. A intuição está falando. Ok? A intuição está dizendo. A função do nosso ego é executar o que a sabedoria do ser, do eu, que eu, ser e sabedoria é a mesma coisa, indica. Sem questionar. A gente não pode questionar. Quando questiona, aí já é o ego. Aí já não estou... Se eu deixo prevalecer a voz do ego, eu já saio do acontecer e o ego vai querer o quê? Pela insegurança e pelo medo de entrar na repetição. Eu vou pelo caminho conhecido. Ou, compadre, eu prefiro minha insegurança segura, né? Sabe como é, né? Seguro morreu de velho, né? É aquela sabedoria equivocada popular. O ego, agindo ansiosamente por si próprio, inseguro e medroso, inventou o calendário e o relógio. Nós estamos falando aqui de acontecer, do tempo natural. O ego, muito longe de entender o que é o tempo natural, mas nem desconfio que venha a ser tempo natural, ele agindo ansiosamente, ele por si próprio, inseguro e medroso, inventou o calendário e o relógio, que são formas de controlar o tempo com essa medição artificial. Controlar aquilo que ele entende que é o tempo. Aquilo, na verdade, é a medição de um movimento, mas não tem nada a ver com tempo, num conceito mais amplo. É um conceito de movimento. A Terra se move, vem o Sol se põe. Isso configura dia, convencionou um monte de coisas. Isso é movimento. Programado, visto e organizado de uma forma muito curta, muito pequena. Tentando controlar o tempo com essa medição artificial. Assim, esse ego confuso criou a sua própria algema e concretizou a sua escravidão ao anti-acontecer. Quando mede tudo segundo um parâmetro cartesiano e o ser, essa outra dimensão de que estou falando, o tempo natural não tem nada de cartesiano.
Nós vamos falar disso em seguida. Não tem nada de cartesiano. Então, quando o ego cria um parâmetro para medir o tempo de forma cartesiana, ele está tomando uma vacina anti-acontecer. Ele está entrando na programação, porque ele vai repetir, 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 repetir e repetir. Pode até acontecer a um ego sábio que ele faça todos os dias uma mesma coisa, que ele tenha lá uma rotina, mas ele faz hoje intuído pelo ser. Amanhã ele não sabe se vai fazer, não mesmo, ele nem se programa. O ser disse para fazer a mesma coisa, a intuição falou, a sabedoria falou através da intuição, ele faz a mesma coisa. Pode acontecer, dele fazer acontecer mesmo, pode acontecer, dele fazer aquilo por 45 mil dias, sei lá, por muito tempo. Mas é intuído, veio da sabedoria, e não de um gráfico cartesiano que ele, regido pelo medo e pela insegurança, criou. Essa medição do tempo que a gente tem é a maior comprovação do pavor que o ego tem do acontecer, do entregar-se ao acontecer. Agora, por outro lado, o ego que aprendeu a silenciar para ouvir a sabedoria, viu que as coisas acontecem em outro tipo de tempo. O tempo natural, que é o tema do nosso encontro aqui. Para que uma única coisa aconteça, para que uma gota que venha de uma nuvem caia no chão naquele momento ali, para que uma única coisa aconteça, é preciso que aconteçam uma infinidade de outras coisas em sequência e uma outra infinidade de outras coisas simultaneamente. É uma dança gigantesca, é quase que inimaginável. São aproximações, afastamentos, encontros, pausas e etc. Mas aos trilhões, quatrilhões, a esse fenômeno se dá o nome de sincronicidade. Movimento, 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 mas não calculado por relógio. Não. É tal hora, agora tal hora. Então tal hora é a hora de fazer tal coisa, é hora de permanecer fazendo tal coisa. Isto é abandonar o acontecer. É a vacina anti-acontecer, não é? Então, isso que eu estou falando aqui, né, para que uma única coisa aconteça, é preciso que aconteça uma infinidade de outras coisas em sequência e outra infinidade de coisas de forma simultânea, numa dança gigantesca, aos quatrilhões. Esse número é pequeno. Imagina o universo todo fluindo. Quantas coisas estão acontecendo. É preciso que aconteça essa infinidade de coisas. Aproximações, afastamentos, encontros, pausas, etc, etc, etc. A esse fenômeno se dá o nome de sincronicidade, também conhecido como tempo natural. Sincronicidade, tem um vídeo meu falando sobre isso, é interessante lembrar aqui, não é? Essa questão da sincronicidade, que eu me lembro, foi levantada por Jung. Existiu o conceito de sincronia. Então, o Jung falava assim, que quando um elemento vem aqui e encontra com outro elemento aqui, ok? Isso é uma sincronia. Por quê? Né? Por quê? Tem um porquê. Porque ele vinha numa tal velocidade, e esse aqui vinha numa outra tal velocidade, e acabaram se encontrando aqui. Agora, quando não tem um para quê, para que aconteceu? Uma função. Os dois se encontraram aqui, e os dois conversaram, ou aconteceu alguma coisa interessante na vida desses dois,
ou isso provocou algum fenômeno interessante, ou algum fenômeno de vida maravilhoso, provocou alguma coisa significativa. Então teve um para quê. Então Jung diz que nesses casos é sincronicidade o nome desse fenômeno. E o Jung falava que tem sincronia e sincronicidade. O Jung ficou 20 anos segurando na gaveta essa teoria, com medo de ser chamado de charlatão, sabe? O bicho grilo esotérico, nem existia essa expressão na época, mas ser acusado de estar derivando para o caminho do esoterismo e por aí afora, da magia e por aí afora, não é? Ele publicou, graças à existência ele publicou. E hoje a física quântica fala que não existe sincronia, tem sempre um para quê, tem sempre uma função. Eu no meu coração sinto isso, concordo com isso, que pode quem quer dizer o que for, mas a gente tem que ouvir o coração, ver se o coração da gente sente, né? Se o coração da gente está em sincronicidade com o que foi dito, né? E o meu está, eu sinto que as coisas todas que acontecem têm um para quê. Então essas aproximações, afastamentos, encontros, pausas, etc., para mim são todos sincronísticos, ou seja, estão dentro de uma dança, dentro da dança da sincronicidade, ok? Também conhecido como tempo natural. Não é o tempo artificial cartesiano de calendário de relógio. Gente, hoje em dia, do jeito que está, ajuda muito o relógio, o calendário. Se não fosse o calendário e o relógio, a gente não estava aqui conversando nesse momento, não é? Mas esse projeto, esse processo de entendimento através do tempo está muito longe de estar, como é que se diz, na excelência. Por isso que a gente tem que abrir a boca e falar, né? Você fala, eu falo, todo mundo fala, e assim a gente colabora, um vai inspirando o outro. Então, concluindo aqui, né, para que uma única coisa aconteça, é preciso que aconteça uma infinidade de outras coisas em sequência e outra infinidade de coisas de forma simultânea. Aproximações, afastamentos, encontros, pausas, etc. A esse fenômeno se dá o nome de sincronicidade, também conhecido como tempo natural. O ego sábio que vive em estado meditativo é sábio porque vive em estado meditativo. Está em contato o tempo todo, ouvindo a intuição. Ele não ouve mais a si próprio, porque ele sabe que não entende dessas coisas. É melhor ouvir quem sabe. Então ele aprendeu a ficar quietinho e ouvir a sabedoria. E está em estado meditativo. O ego sábio que vive em estado meditativo percebeu que não controla o tempo natural das coisas. E por isso mesmo, por não controlar o tempo natural das coisas, para ele as coisas se mantêm acontecendo saudavelmente e renovadamente ao longo até da eternidade, se for o caso. Porque não interfere, ele esqueceu a ideia de controlar. Tenho um projeto aqui, apareceu, a intuição diz que tem um projeto, que meu coração está dizendo, foi intuição, olha, estou aqui fazendo um projeto, bacana, legal, estou muito entusiasmado com o projeto, né? Aí deu uma pausinha, parou ali por alguma razão. Medito, a intuição diz, está tudo bem, é o momento da pausa. A intuição não fala é o momento da pausa, a intuição não diz nada. Se ela não diz nada, então é o momento da pausa. Se eu entro com a insegurança, o ego tem sempre a sombra cutucando. Se eu me deixo levar pela insegurança, pelo medo, pelo impulso controlador, aí eu vou melar o projeto. Vou retardar o acontecimento. Às vezes, indefinidamente eu retardo, porque eu estou lá, o projeto está bem acontecendo, estou na intuição, aí de repente vem a sombra e eu deixo a sombra tomar conta. Vem uma sombra mais pesada, mais macabra, aí me deixo levar por essa sombra. E aí eu postergo o processo de realização.
ok? Então, quando o ego parou de controlar, entendeu que não é da alçada dele controlar as coisas, mas sim ouvir a intuição, a sabedoria que fala pela voz da intuição, e aí sim agir ou não agir, se a intuição não disser nada, aí está uma beleza. Porque não é ele o cabeça da história, ele é o executivo, ele é o braço, ele é a ferramenta. Este ego sábio descobriu assim a felicidade e a alegria de existir. Imagina o alívio que sente um ego que descobre que quando ele fica quieto, e ele era hiperativo, medroso, apavorado, ele era pilhado, noiado o tempo todo na noia, descarga de adrenalina até quando estava dormindo. Ele descobre que ele tem que ficar quietinho, relaxado, calmo. Ouve a intuição e age. Ok? Age. Se for para correr, ele corre. Se for para se desgastar muito, ele se desgasta. Se for para não fazer nada, ele não faz. Imagina o alívio que sente esse ego, que está convivendo de mãos dadas com a sabedoria. Ele nem enxerga, ele não sai, ele não vê a sabedoria, ele sente a sabedoria. Ele sente a presença da sabedoria. Porque ele sabe, ele aprendeu. Bom, quando eu medito e depois fico quieto em estado meditativo, eu parei de ver a meditação como uma encheção de saco, como uma perca de tempo. Agora eu entendo, né? Porque o ego que vê a meditação como perda de tempo, ele está no nível de ignorância de quem fala uma perca de tempo. Aquele ego que ainda não aprendeu, não se deu o tempo natural de se entregar ao silêncio. Para todo mundo chega a hora, sem pressa também em relação a isso. Mas aquele ego que já entendeu que não é perda de tempo, que é ganho de vida, então esse ego, ele sabe que na emergência ele tem que silenciar. Quando não sabe o que fazer, é porque não ouviu direito a intuição. Ele silencia e ouve a intuição e segue. Imagina o alívio, como fica confortável a vida. Então esse ego sábio descobriu a felicidade e a alegria de existir. Ele ama a si próprio, ele ama todo mundo, ele ama tudo, ele vê luz em tudo que acontece. Ao contrário de quando ele não era sábio, em tudo que acontecia ele tinha medo. E a maioria das coisas que aconteciam no entender dele era acontecer. Não, aquelas coisas que se repetem, vão se repetindo, problemas que se repetem, tudo se repete de ruim, de sombrio. Aí quando rolava lá uma sombra, né? Ele não via a luz atrás daquela sombra, não. Ele via a treva só, estressava. Agora não, aconteceu alguma coisa que para o ego parece problema. Meditação, silêncio, está tudo certo. Se eu ego falando comigo mesmo, meu ego falando comigo, bom, se eu não entendi a luz que está atrás disso, uma hora eu vou entender. Eu vou seguir calmo, amoroso, leve, bem-humorado. Em algum momento eu vou perceber a luz atrás disso. E vou interagir segundo a sabedoria. Porque ele tem, nesse caso, o mais poderoso dos mestres, o próprio ser. Esse ego sábio está naturalmente com o seu foco exclusivamente no afeto.